Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? E aí uma pergunta referente à interpretação da tabela de roscas, né? Nesse caso aqui a pergunta é justamente essa, né? Interprete, a pergunta não, né? Informação, né? Interprete a tabela de roscas abaixo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Já que aqui tem duas informações de roscas, né? Tem uma rosca 1/16 de polegada e outra com 3,32, né? Então vamos focar aqui nessa primeira, né? Que no caso aí seria uma rosca 1/16 de polegada. Bom, aqui basicamente o que a gente tem de informação, né? Aqui a informação no que diz respeito ao diâmetro nominal, né? Então como o diâmetro nominal está informado 1/16, seria o diâmetro aí da rosca. Para converter esse valor aí para milímetro é só pegar 25,4 e dividir por 16, né? Que aí você vai saber quanto equivale esse valor aí no sistema métrico, né? Essa rosca, ela é uma rosca de sistema inglês, né? Ele está aqui a informação aqui, ó, BSW, né? Também tem o BSF aqui que daqui a pouco a gente vai falar. O BSW, né? Ele representa justamente, né, a informação British Standard Whitworth, né? É a informação referente ali ao BSW, que inclusive, né, tem uma variação para esse mesmo tipo de rosca, mas utilizado nos Estados Unidos, né? Em outro vídeo a gente comenta sobre isso, né? Tá mais ligado à nomenclatura do que a mudança estrutural mesmo ali das características geométricas do parafuso. Então essa é uma rosca de sistema inglês, né? Também conhecido como sistema imperial. E aí no caso esse BSW é a referência ali do padrão, né? Que aí no caso vem dessa sigla, né? British Standard Whitworth, né? O Whitworth que inclusive foi o responsável, né? O criador aí dessa rosca, né? O Joseph Whitworth, né? Foi o criador aí desse padrão. Esse padrão de rosca ele leva em consideração a abertura 55 graus, né? Seria a abertura ali do ângulo desse tipo de rosca, 55 graus. Ela também, além dessa diferença do grau, né, em relação à rosca métrica, né? A rosca métrica é 60 graus, ela tem um detalhe na extremidade, né? Na crista do filete, né? Esse filete triangular, a crista no sistema inglês, ele é arredondado, né? Ele tem um raio ali de arredondamento, diferentemente do métrico, né? Que é um valor, já é uma crista mais plana, né? Então tem essa diferença. Bom, então vamos voltar aí para a interpretação do parafuso. 1/16, né, referência ali do diâmetro nominal, então 25,4 dividido por 16 vai dar aí 1,5875, ou seja, um diâmetro muito pequeno, né, um parafuso aí com menos de 2 milímetros de diâmetro. Aqui, essa informação aqui do BSW, 60, número de fios, é o número de fios por polegada, né, seria fios por polegada. Então, nesse caso, aí, a gente teria 60 fios por polegada, né? Ou seja, em 25,4 milímetros seriam 60 segmentos de filete, né? Aí, nesse valor. A outra informação é que o BSF não tem padrão para ele, né? Veja que está aqui marcado como nulo, né? Não tem um padrão para esse diâmetro nominal. Então, no caso aí, o BSF, né, ele é a mesma base ali do BSW, né, que só muda porque é um padrão para rosca fina, né, em vez de ser British Standard Whitworth, né, é British Standard Fine, né, ali de fino, só que não tem padrão para ele para esse diâmetro, né, um diâmetro muito pequeno. E aqui tem as informações no que diz respeito à broca, né, para poder executar essa, se fosse um furo roscado, né, então 3,64 avos, né, seria o diâmetro ali da broca, e convertendo para milímetros, né, o valor aproximado, né, a broca padrão seria ali de 1,2 milímetros. Né. Só para finalizar, quando a gente informa que o parafuso tem 60 fios por polegada, se você quiser saber o passo, é só pegar 25,4 e dividir por 60.
né? Isso aí eu passo convertido para milímetro, né? Então, se for fabricar uma rosca como essa, né, você vai ter que indicar, obviamente, a seleção ali de 60 FPP, né, 60 fios por polegada, né? Mas convertendo aí para milímetro dá aproximadamente 423 milésimos de milímetro um passo, né? Dá menos de 5 décimos, né, a distância de um filete para o outro para essa primeira rosca, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da Pardelamentos de Máquina, né? Nesse caso aqui falando sobre anel elástico, né? Bom, vamos lá para a pergunta, né? Caracterize as informações de um anel elástico para um eixo externo com diâmetro de 20 milímetros. A gente vai dividir esse vídeo, né, em 2 ou 3 partes, né? A princípio 2 partes, né? Onde nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre essas informações aqui de diâmetro. Então, a primeira informação de diâmetro importante está aqui, ó, 20 milímetros, ou seja, o diâmetro do eixo, né? Ou seja, o eixo com diâmetro de 20 milímetros, para a gente pegar as informações características do anel elástico, e essas informações elas são importantíssimas para a fabricação do eixo, né? Da extremidade do eixo, que é justamente o alojamento do anel elástico, né? Ou seja, esse anel elástico é um anel elástico externo, né? Essas abas aqui para fora caracterizam essa informação, né? Se as abas elas fossem internas, né? Aqui ele teria essa relação para ser um anel elástico para furo, né? Então nesse caso aqui ele não é um elástico para furo, né? Ou seja, para alojamento interno, ele é para alojamento externo. E a gente vai pegar primeiro essas informações, vamos colocar aqui D1, D2 e D3, são características importantes aí para a fabricação aqui do eixo. D1, como a gente já falou, diâmetro externo aqui do próprio eixo, 20 milímetros. D2, né, o diâmetro do canal do eixo, né? Muita gente pensa que esse diâmetro aqui do canal ele tem que ser igual ao diâmetro do furo do anel elástico, né? Mas existe uma folga referente a isso, né? Então, tá aqui, acho que apagou aqui, 20 milímetros. E aí o que acontece? Para a gente chegar nesse valor de D2, basicamente a regra, tomando como base ali o diâmetro indicado, né, é só subtrair, pelo menos na grande maioria dos casos, 1 milímetro, né, ficar ali na faixa dessa folga. Obviamente vai diminuindo o diâmetro, essa distância diminui, vai aumentando o diâmetro, ela também obviamente aumenta, né, por isso que é importante estar verificando a norma. Mas aí no caso de 2 para 20 milímetros seria menos 1, né, 20 milímetros menos 1, que daria aí 19 milímetros, ou seja, seria o diâmetro referente ali à cavidade, né? A cavidade do parafuso, ou da cavidade para colocar um anel elástico. Então, D1 diâmetro externo 20 milímetros, o canal ali para execução para montagem do anel elástico 19 milímetros, e aí vem o diâmetro do furo do anel elástico, né? O D3. Né? E aí nesse caso aí, o que acontece? Esse anel elástico ele precisa obviamente ali da pressão para poder travar, ou seja, não tem folga, né? Então o diâmetro do furo do anel elástico ele é menor, né? E aí nesse caso ele seria menos 1,5. Você teria 20 milímetros menos 1,5. Né? Lembrando que, como eu tinha comentado agora há pouco, esse valor ele varia de acordo com o aumento ou diminuição de diâmetro, né? Porque esse valor aqui é importante que ele fique menor. Ele vai ficar, né, travado ali no eixo, né? E aí no caso, se ele for igual ou maior, ele vai ficar livre, né? Ele vai ficar girando, né? Eu tenho a tendência ali de giro, né? Nesse caso aqui, como é 19,5, você vai ficar com a diferença para o canal de 5 décimos, né? Se você for pegar pela simetria, você teria 0,25 de um lado, 0,25 de um lado e 0,25 do outro, né? Ou seja, observando simetricamente ali na montagem. Então, nesse caso, aqui está as informações referentes aos diâmetros, né? O diâmetro 1, 20 milímetros, o diâmetro do eixo.
o diâmetro do canal para alojamento do anel elástico 19 milímetros e o diâmetro do anel elástico, obviamente, 18,5 milímetros, né? Que seria aí esse de 3, né? Ou seja, que seria o furo aqui do anel elástico, tá bom? Próximo vídeo a gente traz mais informações, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui referente à traçagem para caldeiraria, né? Utilizando o aplicativo Trace Fácil. Né? A gente tinha feito alguns vídeos no passado e muita gente manda, né? Perguntando para a gente voltar com os vídeos. Então a gente também vai estar aí utilizando aí o Trace Fácil, né? Então vamos fazer um teste, né? Com esses elementos, né? Vamos tentar aí fazer o máximo possível. Né? Veja que tem uma série de geometrias, né? Referente ali a perfis da área de caldeiraria. Então como é que ele funciona? É bem simples, né? Então vamos começar aqui com esse flange perfurado. Vou clicar aqui no flange, né? Quando eu clico ali no elemento, ele vai dar as informações que eu preciso preencher. Aí uma coisa que você tem que ficar atento. Esse desenho, ele é um desenho ilustrativo. Ele não é um desenho que se conforma de acordo com as informações que você vai colocar. Então, exemplo, quando ele pede aqui, ó, D é a referência do diâmetro, levando em consideração ali a traçagem dos furos, né? Ou seja, não é o diâmetro do flange, né? O diâmetro externo, o diâmetro interno, seria justamente a relação ali de arco, né? Ou seja, de centro dos furos, né? Tomando como base aqui, exemplo, um zoom aqui maior. Então, exemplo, você tem lá esse furo aqui específico, né? Tomando como base aqui o raio dele. Então, quando a gente está falando ali do diâmetro, é o diâmetro de traçagem deles, né? Então, o diâmetro ali de referência, beleza. E aqui vem a indicação de furos. Então, vamos supor que seja 300 milímetros, né? Ali a referência ali de centro, né? Dá 30 centímetros, né? Então, vamos colocar aqui 300 e vamos colocar aí 12 furos. 12 furos. Então, opa, 12 furos aqui na referência de número de furos. Vou colocar aqui 12, vou colocar ali para calcular. Então, vê que ele dá aqui, ó, corda 77,65. Né, 77,65. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui e fazer um desenho aqui, teste. Vamos colocar aqui 300 milímetros, né, de distância. Então, alterar aqui a cor. Deixa eu posicionar aqui melhor. Deixa ele aqui escuro. Então, beleza, 300 milímetros, a gente está falando de uma relação de 12 furos. Né? 12 furos, eu vou fazer aqui uma marcação de um diâmetro qualquer. Deixar aqui diâmetro 25. Beleza. Deixa eu alterar aqui a cor. E aí, no caso, eu vou fazer a disposição dele, levando em consideração ali os 12 furos. Né? Então, peguei ali um elemento, vou utilizar com uma função aqui específica. Vou voltar aqui. Utilizar ali o Polar Array, né? Vou pegar aqui o centro dele de referência, vou colocar aqui o número de furos, 12. Então ali ele já faz ali certinho lá a referência. E aí o que acontece? A distância que ele está dando, né, voltando lá para o aplicativo, a distância que ele está dando é a corda. Né? A corda, ou seja, uma relação em arco. Né? Então, exemplo, se eu for pegar aqui o valor linear de um para o outro, tá lá, ó, 77, né? 77,65, né? Ou seja, pegando exatamente a distância ali de um para o outro. Né? De um para o outro, tomando como referência a distância ali de centro dele. Né? Então, ali levando em consideração, né? Se for fazer ali a traçagem do centro de um elemento para o outro, 77,65. Então, toma com referência aí essa característica, né, de centro ali de um elemento para o outro para poder realizar a indicação da traçagem. Né? E aí, no caso, se fosse pegar o arco, né, se fosse pegar o arco, nessa parte aqui em arco, você iria fazer o quê? Já que é 300 milímetros a relação de diâmetro, né, você pode converter para o elemento planificado, ficaria 300 multiplicado por 3,14, 300 multiplicado por 3,14, nesse caso aí vai dar igual a 942 milímetros, né, se fosse planificar. Então 942 no caso a quantidade de partes, né, que a gente tem aqui de elementos, né, levando em consideração ali a disposição dos furos, né,
se eu pegar 942 dividir por 12, eu vou chegar ali a 78,5, né? Ou seja, seria planificando ele, né? Então daria um pouco maior, aqui 78,5, 78,5 seria exatamente o comprimento desse elemento aqui em arco, tá bom? Então é isso. O uso do software Trace Fácil aí ajuda muito aí no dia a dia referente a pegar informações de projetos. E aí a gente vai voltar, vai estar trazendo aí informações dos outros perfis também, tá bom? Valeu!